homem convive com a radioatividade há muitos anos. Os avanços do seu uso na medicina e na agricultura são incontestáveis. Na Europa, hoje, não se exporta uma fruta se a mesma não for irradiada. Na França, cerca de 80% da energia elétrica vem dos reatores nucleares. Mas o uso da radioatividade requer cautela para evitar acidentes ambientais e o avanço na construção de armamentos. Veja só, deixa eu te enfatizar um pouco mais essa ideia. Olha que coisa interessante agora. Viram como a medicina cresceu nos últimos anos? Como a gente tem usado a energia nuclear para necessariamente curar e ajudar pessoas que têm muitas das vezes tumores, cânceres, e nem mesmo quanto a isso. Hoje, muitos exames são feitos graças à existência de elementos radioativos. Você já fez uma ultrassonografia mais específica, um raio-x mais detalhado, já deve ter tomado um contraste. Uma substância que você ingere, dissolvida em água, com certeza, e que tem um elemento radioativo, que necessariamente vai entrar por você e vai pintar todos os órgãos ao qual se destina o teu exame. E aí o cara, com a radiação, vem e fotografa o formato perfeito, as paredes dos seus órgãos, faz uma endoscopia, por exemplo, e percebe cada detalhezinho lá dentro, para saber se você tem uma gastrite ou uma úlcera, por exemplo. Então o uso de contrastes é fundamental nessa questão de ver o órgão por dentro. O mesmo uso de vários tipos de radiação no tratamento dos vários tipos de cânceres. Se você tem uma emissão de um tipo, ela tem uma penetração de 10 centímetros, ela vai até um ponto do teu corpo. Uma outra radiação, que pode penetrar 20 centímetros, atua sobre uma célula cancerosa em outro ponto do seu corpo. Veja que coisa interessante. O quanto nós crescemos nesse aspecto. E na agricultura. Já falei da questão da exportação, mas tem uma outra. Soja transgênica, alimentos mais resistentes, onde são tratados com radiação, crescem mais, alimenta mais pessoas. Olha que coisa interessante. Essa é a ideia que a gente vai tratar trabalhando hoje com vocês. Radioatividade 2. Nessa parte da aula, a gente vai tratar dos cálculos matemáticos e raciocínios matemáticos que envolvem as radiações. Veja só, quando você tem uma amostra composta de N átomos de um certo elemento, e esses átomos vão emitir radiação, você deve entender que nem todos os átomos emitem radiação ao mesmo tempo. Ora emite um, ora emite outro. Então veja, vai demorar um certo tempo para que o conjunto emita partículas. Se nem todos emitem simultaneamente, o raciocínio matemático que vai envolver esse cálculo deve ser estatístico, exatamente. O que você vai trabalhar nesse conjunto de informações a seguir vai ser em função de dados estatísticos. Não há uma precisão de fatos aqui. Há um raciocínio e a execução de experimentos que levam-nos a crer que é dessa maneira que está acontecendo. E a gente vai trabalhar o tempo todo, como dito já, numa forma estatística. Então, a precisão não é total em cima do processo. Vamos então começar a trabalhar o que chamamos de cinética das radiações. O primeiro conceito que vamos trabalhar é velocidade de desintegração, que vamos simbolizar pela letra V. O que representa essa questão da velocidade? Lembra, velocidade, a gente já trabalhou isso, é uma relação de o quanto se realiza, o quanto se gasta, o quanto se produz em função do tempo. Você está falando aqui de átomos que emitem energia, que emitem partículas. Então o que você está tentando medir com essa velocidade? Está tentando medir a emissão das partículas
por parte dos átomos. Então, a velocidade de desintegração é a emissão de partículas em função do tempo. Quantas partículas serão emitidas em 1 hora, em 1 segundo, em 1 ano, é a ideia que você terá de velocidade de desintegração. Vamos avaliar a fórmula. Velocidade de desintegração é igual a menos ΔN sobre ΔT, onde ΔN é igual a N menos N0, variação do número de átomos que se desintegram. O ΔT vai ser igual a T menos T0. Perceba, necessariamente, quando você tem um delta, esse delta expressa variação. Se eu botei N menos N0, é o número de átomos final menos o número de átomos inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Agora para raciocinar. No caso do ΔN, o número de átomos final é menor que o inicial, está desintegrando. Então, esse valor vai ser negativo. Por isso, lá na fórmula, é menos ΔN sobre ΔT. O menos que está lá com o menos do ΔN vai dar uma resposta positiva para a velocidade. Por essa razão, a fórmula costuma ter esse sinal de menos na frente. Observe de que forma analisamos a velocidade. A unidade de velocidade é desintegração por segundo, dps, ou becquerel, BQ. Dessa forma, podemos avaliar normalmente quantas desintegrações ocorreram no período de 1 segundo. Essa é a ideia da unidade de velocidade. Vamos trabalhar agora um outro item importante, a constante radioativa, que é representada pelo C minúsculo. A constante radioativa avalia quantos átomos, qual a fração de átomos que vai se desintegrar num certo período de tempo. Ela, na verdade, se relaciona à razão entre a velocidade de desintegração e o número de átomos que existe na amostra. Por isso, perceba que quanto mais átomos existirem naquela amostra, quanto maior for a amostra de radioisótopos, maior será a constante radioativa e automaticamente maior será a velocidade de desintegração, pois teremos mais partículas se desintegrando. Vamos observar essa relação. Constante radioativa é igual à velocidade de desintegração dividido pelo número de átomos da tua amostra, onde N é igual ao número de átomos da amostra e V, a velocidade de desintegração. Para uma melhor compreensão dessa relação, vamos ouvir e ler o pequeno texto a seguir. A constante radioativa, C, indica na prática a fração de átomos desintegrados na unidade do tempo. Logo, quanto maior for o valor da constante, mais radioativo é o isótopo. Entendeu, então, aquilo que eu já tinha dito? Observe que quanto mais átomos nessa amostra, maior o número de desintegrações vão haver na unidade do tempo. Maior será a velocidade de desintegração e a fração de átomos que sofrerá o processo. Vamos então ver um exemplo. Tório, constante radioativa igual a 1 sobre 2 vezes 10 elevado a 10, ano a menos 1. O que significa isso? Que você, em uma amostra de 2 vezes 10 a 10 átomos, vai ter a cada ano um átomo se desintegrando. Essa é a probabilidade de desintegração dele. Vamos ver um outro. Rádio. Constante radioativa, 1 sobre 2.300, ano a menos 1. Veja só, significa dizer que em 2.300 átomos desse elemento, 1 a cada ano vai sofrer desintegração. Então ela mede quantidade de átomos que sofreu desintegração dentro de uma amostra, no caso ali,
a cada ano. Vamos então agora ao próximo item, que vamos chamar de intensidade radioativa. Intensidade. Intensidade é medir a quantidade. Isso é a quantidade de radiação que é emitida por aquela amostra. Se aquela amostra tem muitos átomos, ela vai ter uma grande intensidade de radiação. Se aquela amostra tem poucos átomos, essa intensidade será menor. A intensidade é apenas uma relação estatística que demonstra para a gente a quantidade de emissão radioativa que esses átomos da amostra vão ter no processo. Ela tem uma relação direta com a velocidade e a constante, que é a seguinte: intensidade radioativa é igual a constante radioativa vezes o número de átomos da amostra. Como eu te disse, ela depende da quantidade de átomos da amostra. Se a amostra tiver mais átomos, essa intensidade é maior, e vice-versa. Legal! Agora eu entendi melhor a intensidade radioativa. Viu, Gotinha? Com certeza, cada vez que você prestar atenção no que a gente fala, realmente tentando entender, você vai conseguir saber cada vez mais química. Vamos lá agora falar de um outro item interessante. Vamos agora ver o que é vida média, representada por nós por V e um M minúsculo ao seu lado. Veja só, a vida média vai medir para a gente o tempo necessário na prática para que uma amostra inicialmente radioativa emita toda a radiação necessária para que ela se torne uma amostra estável, não radioativa, inócua. Então a vida média é o tempo de vida daquela amostra. A vida é considerada por nós como o tempo que ela leva emitindo radiação. Então quando você mede esse tempo, você está medindo o tempo em que ela vai acabar. Ou seja, ela não mais emitirá radiação. Essa é a vida média, basicamente, do processo. Você pode perceber essa vida média, já que é um dado estatístico, por uma relação com a constante. Veja só, vamos lá. Vida média é igual a 1 sobre a constante radioativa. Significa dizer que ela é o inverso da constante radioativa. Então, sendo assim, vamos olhar um exemplo. Rádio. Lembra que a constante radioativa era 1 sobre 2.300. Se a vida média é o inverso disso, ela é 2.300 anos. Então, uma amostra de rádio leva 2.300 anos para se desintegrar totalmente, para se tornar estável. Vamos ver outro. O tório teria uma vida média de 2 vezes 10 a 10 anos. Ou seja, uma amostra de tório levaria esse período de tempo para que desintegrasse toda a sua radioatividade, todas as suas emissões de partículas, e ela se tornasse uma amostra estável, uma amostra onde não haveria mais emissão radioativa. Vamos agora avaliar o período de meia-vida, Pzinho, ou período de semidesintegração. Esse talvez seja o mais importante dos dados que você trabalhou até aqui. Praticamente todos os concursos vestibulares, quando cobram a parte cálculos em radioatividade, ele trabalha com a meia-vida de um elemento. É esse momento agora, a gente vai entrar num aspecto extremamente interessante e importante no processo. Dele saem várias relações que a gente vai avaliar. Mas é importante frisar para você essa grande e vital importância do assunto. Período de meia-vida ou de semidesintegração é o tempo necessário para que uma amostra radioativa perca metade da sua quantidade inicial. Espera aí, você falou quantidade inicial? Sim, porque eu posso falar de massa, de número de átomos, de atividade radioativa. Então essa quantidade pode ser expressa em várias unidades diferentes. Então entenda
que se eu comecei com uma amostra, por exemplo, de 100 gramas, depois desse tempo vai ter 50 gramas. E por incrível que pareça, novamente, depois desse tempo, vai ter 25. Porque a cada período de meia-vida se perde metade da massa inicial. Isso é fundamental. Vamos olhar o esquema. Nessa amostra, você tem uma certa quantidade de átomos sendo descritos nela. Essa é a massa inicial. Ni representa o número de átomos inicial. Passado um período de meia-vida, eu vou ter o quê? Metade da massa e metade do número de átomos. Se passar um próximo período de meia-vida, eu terei novamente metade do que eu tinha antes. Então a massa inicial será dividida por 4 e o número de átomos inicial também por 4. Se passar um novo período de meia-vida, eu agora terei metade do que eu tinha antes. A massa inicial será dividida por 8 e o número de átomos inicial por 8 também. Perceberam então como esse processo é interessante de meia-vida? Tem um outro lado estatístico. Se eu considerar a massa inicial, ou o número de átomos inicial, como 100% da amostra, passado esse período de meia-vida, vai restar 50% da amostra. Passado mais um período de meia-vida, vai restar 25% da amostra. E assim sucessivamente. Então veja, eu trabalhei em termos de massa, de átomos, trabalhei em termos percentuais, e você pode então adaptar essa relação a todos os aspectos possíveis. Mais uma coisa interessante, a gente hoje sabe que para uma amostra, relembrando vida média, sair da fase radioativa e chegar à fase estável dela, sem mais emissão de radioatividade, levam cerca de 20 meias-vidas. É necessário passar 20 vezes esse mesmo período de tempo para que uma amostra deixe de ser radioativa. Olha como demora. Porque para pensar numa coisa importante. O carbono 14, que daqui a pouco vamos falar melhor, ele tem uma meia-vida de 5.600 anos. O iodo, 30 segundos. Então, se eu tiver uma amostra de iodo de 100 gramas, em 30 segundos vai ter 50. Mas se eu tiver uma amostra de 100 gramas de carbono 14, só depois de 5.600 anos é que vai ter 50 gramas. Então, quando eu falei lá no início do contraste, que eu uso numa endoscopia, perceba que aquela substância é a base de iodo. Após alguns minutos, não vai existir mais dentro de você. Essa foi uma das grandes vantagens em se utilizar o iodo. Resolve o problema do diagnóstico, do exame, e resolve também o problema de não ter mais dentro de você um elemento radioativo. Olha que coisa interessante. Observe que eu posso expressar o cálculo da massa a qualquer momento da relação através das seguintes fórmulas. N igual a Ni sobre 2 elevado a Tzinho sobre Pzinho. Ou M igual a Mi sobre 2 elevado a Tzinho sobre Pzinho. Onde N é o número de átomos da sua amostra. M é a massa da sua amostra. P é o período de meia-vida que normalmente vem colocado no exercício. Ni é o número de átomos iniciais da sua amostra. Mi é a massa inicial da sua amostra. E T é o tempo decorrido total que vai ser analisado em função do exercício, sempre. Observaram todos os itens apresentados para aquelas fórmulas lá? Veja só, é interessante observar que numa questão ou exercício, basicamente, todos eles, exceto um, vão vir explicitados no texto. Quando se utiliza uma fórmula, há de se entender que você pega os dados do enunciado, joga na fórmula para calcular aquele que faltou, que normalmente é o que o enunciado está pedindo a você. Essa relação é importante porque trata do assunto mais quente a nível dessas relações que nós falamos. Porém, diga-se de passagem,
você pode sempre usar o seu raciocínio de proporcionalidade. Muitos vestibulares federais, por exemplo, usam, ao invés da fórmula, a relação de proporcionalidade. Lembrando, se eu tenho uma amostra inicial de 200 gramas, passada uma meia-vida 100, passada a outra 50, passada a outra 25. Então, esse também é um jeito de trabalhar com uma relação proporcional, se você preferir dessa forma. Vamos então observar a relação entre a vida média e a meia-vida. Vamos observar, para isso, a relação matemática ou fórmula existente no processo. Meia-vida, Pzinho, é igual a vida média vezes 0,7. O que se observou nesse fato é que, estatisticamente falando e comprovado matematicamente, a meia-vida equivale a 70% da vida média total de uma amostra. Então, se uma amostra durasse uma vida média de 100 anos, aos 70 anos ocorreria a meia-vida dessa amostra. Então, em 100 anos de vida média que ela tem, só quando completar 70 anos é que metade dos átomos dessa amostra vão começar a totalmente se desintegrar. A principal aplicação de meia-vida é na datação ou cronologia do carbono 14. Observa, quando hoje as pessoas querem descobrir a idade de um fóssil, se aquele lençol, por exemplo, que envolveu Cristo, o Santo Sudário, se tem realmente a idade que tem e é o Santo Sudário, o que se faz? Se observa que todo ser vivo, ele apresenta em seu interior carbono 14, que vem nos alimentos que todo dia nós comemos. Pô, mas o carbono 14 é um elemento radioativo, ele vai desintegrar? Vai, mas você não vai comer no dia seguinte? E você vai repor a quantidade inicial. Então, enquanto você estiver vivo, você tem carbono 14. O dia que você morre, você para de comer. Nesse momento, você parou de repor a quantidade de carbono 14 inicial do seu corpo. A partir desse momento, ele começa a desintegrar sem ser mais reposto. Então imagine que um dia, escavando, descobriram um osso seu. Aí vão lá, pegam uma lasquinha e fazem uma análise do quanto existe naquele osso de carbono 14. Você tinha, claro, um dado oficial de quanto teria no início, e aí, quando você descoberto, tem um valor qualquer de massa. Aí, nessa análise, descobriu-se lá que você tem 25% do que deveria existir dentro daquele osso. O que isso significa? Que se você vivo tinha 100%, passou-se uma meia-vida e restou 50% da massa. Passou uma outra meia-vida e restou 25% da massa. Ou seja, passaram-se 2 meias-vidas do carbono 14. Como eu já tinha dito, se a meia-vida é de 5.600 anos, se passaram 2, você já está morto há 11.200 anos. Olha que emoção! Você já é um fóssil. E dessa forma, você data com uma realidade bastante importante a real idade de um fóssil, de um lençol, de um ser que um dia foi vivo e já faleceu há um bocado de tempo. É dessa forma que a datação do carbono 14 é utilizada nos processos de cálculos de idade aproximado. Vamos observar como esse carbono 14 é feito nas altas atmosferas do nosso planeta. Formação do carbono 14. O nitrogênio existente na atmosfera é atacado por partículas chamadas de nêutron, N01. A partir daí, ele produz, olha a setinha, o carbono 614 e emite um próton que vai se alocar na atmosfera. Então, o nitrogênio da atmosfera se transformou em carbono 14. Só por curiosidade, veja só, esse carbono 14 da atmosfera se junta ao oxigênio da mesma e se transforma em CO2. A planta pega esse CO2 feito de carbono 14 e na fotossíntese
vira o seu alimento. Você vai lá, ou o bichinho vai lá, colhe lá a verdurinha, a plantinha e come. Esse carbono 14 voltou para dentro de você. Dessa forma, nós, seres vivos, restabelecemos sempre a quantidade inicial de carbono 14 do nosso organismo. Basicamente, todos os seres vivos captam a partir desse processo. Vamos fazer agora alguns exercícios. Vamos lá, o primeiro. A meia-vida do radioisótopo iodo 133 é 20 horas. Considerando uma massa inicial desse isótopo igual a 2 gramas, qual o tempo decorrido para que esta massa reduza sua atividade para 0,25 gramas? Veja só, quando você fala num problema de meia-vida, o mais fácil de trabalhar com isso é a ideia proporcional. Veja, você partiu de 2 gramas, massa inicial do problema, e quer chegar a uma massa restante de 0,25. E ele disse para você lá no início, vamos voltar ao enunciado, qual era a meia-vida do iodo. A meia-vida, então, é 20 horas. Sendo assim, repara, eu tinha inicialmente 2 gramas. Após 20 horas, passei a ter 1 grama, a metade. Após 20 horas, passei a ter meio grama, a metade. Após 20 horas, 0,25 gramas. Ou seja, passaram 3 meias-vidas desse processo. Então, se passou 20 mais 20 mais 20. Observaram? 60 horas. Viu como é tranquilo? Vamos fazer um segundo exercício. O contador Geiger é um aparelho que é usado para saber o nível D. O Geiger e o Miller produziram um aparelho que, através da ionização, gerava elétrons e media o quê? O índice de radiação, ou nível de radiação. Então ele está associado à ideia de quê? Radioatividade. Vamos olhar as opções. Letra A, radioatividade. Letra B, molaridade. Letra C, acidez. Letra D, pressão. Letra E, temperatura. Óbvio que você já percebeu que a resposta correta está na letra A, que é radioatividade. Vamos pegar aí mais um exercíciozinho para fazer. Vem comigo. O iodo 125, variedade radioativa do iodo com aplicações medicinais, tem meia-vida de 60 dias. Quantos gramas de iodo 125 irão restar após 6 meses, a partir de uma amostra contendo 2 gramas do radioisótopo? Letra A, 1,50. Letra B, 0,75. Letra C, 0,66. Letra D, 0,25. Letra E, 0,10. Vamos então perceber os dados que ele me deu. Primeiro, ele disse que a meia-vida do iodo era de 60 dias. 60 dias equivalem a 2 meses. E ele me disse que a amostra inicial tinha 2 gramas. Então vamos lá. 2 gramas, 60 dias depois ou 2 meses, vai restar 1 grama. 60 dias ou 2 meses depois, meio grama. 60 dias ou 2 meses depois, 0,25 gramas. Passados os 6 meses, restarão 0,25 gramas de massa naquela amostra. Letra D, 0,25. Gostaram do nosso tema de hoje? Beleza. Vamos agora a algumas dicas de estudo. A nossa dica de estudo de hoje vai em 2 níveis. Procurem fazer muito mais exercícios, se puderem, a nível de vida média e de meia-vida, porque são os tópicos mais importantes do processo. Em função da meia-vida, procurem fazer exercícios de parte percentual e de número de átomos. E seria interessante, até como cultura geral,
procurar textos e associações do uso da radioatividade na medicina.